Vocês estão vendo essa gravura? É da Idade Média. Vocês fazem ideia do que ela representa? Isso era a vestimenta que um médico na Idade Média utilizava quando ia cuidar dos pacientes com a peste negra. Olha só que hilário. A máscara parecia o bico de uma ave, para evitar os miasmas deletérios, os maus odores. E ao mesmo tempo, ele carregava na sua mão um bastão para tocar no paciente. E usava um preto, bem diferente das vestimentas atuais do branco que nós usamos atualmente, né? E aí isso se baseava na teoria dos miasmas deletérios, que dizia que as doenças eram transmitidas pelo solo, pela água, pelo ar. Então, no caso, achava-se que o agente etiológico, o grande causador das doenças, fosse o ar, a água, o solo, nesse sentido. A teoria dos miasmas deletérios. E é por isso que o médico da Idade Média utilizava essa roupa, incluindo esse bico de pato mó engraçado, esse bico de ave, na realidade, para tentar evitar os maus ares. No século XIX, John Snow, que é considerado o grande mentor aí da epidemiologia, ele é o grande idealizador da epidemiologia, como nós sabemos hoje. Ele, naquele tempo que não tinha nenhum satélite nem nada, ele mapeou a cidade de Londres todinha para investigar a epidemia de cólera, até fechar a fonte de água que estava ocasionando a contaminação. Ele percebeu que os moradores ao norte de Londres não tinham cólera, somente os moradores que residiam ao sul. É porque a água já vinha contaminada do norte. E aí ele foi, mapeou todinha a cidade de Londres e assim realizou um estudo que hoje você faz com satélite. Naquele tempo nem satélite existia. E ele já teve essa perspicácia de mapear a cidade de Londres e fechar a fonte que estava ocasionando a contaminação. Quando ele fechou a fonte, os casos de cólera foram reduzidos na comunidade. E é por isso justamente que John Snow é considerado o grande precursor aí da epidemiologia, tá certo? Ele é o grande precursor da epidemiologia moderna. Isso no século XIX, na Inglaterra, lá na Europa. E aí no caso, gente, a gente tem que destacar também que o John Snow, ele investigou então, enfatizando a epidemia de cólera, que é ocasionada pelo Vibrio cholerae. E naquele tempo ele não sabia nem qual era o agente etiológico, qual era o agente causador. Hoje se sabe que é o Vibrio cholerae. Naquele tempo ele só tinha conhecimento para tentar fechar a fonte que estava ocasionando a contaminação, ok? E aí a gente fala na teoria unicausal, que acreditava-se que as doenças eram ocasionadas por apenas um micro-organismo, que poderia ser um fungo, uma bactéria, um vírus, um protozoário, um helminto, nesse sentido. Então aí já estava na teoria unicausal.
Esse é o famoso modelo de Whitehead, que surgiu no século XX, que fala dos determinantes, né, em saúde, a teoria multifatorial dos determinantes em saúde. Então, o que explica as doenças? Seria apenas um micro-organismo que ocasionaria a doença? Seria apenas um fator biológico? Não, né? Percebe-se então que o fator social, o fator econômico, cultural, né, a infraestrutura, as políticas públicas, né, tudo isso influencia na saúde do indivíduo. Vamos tirar como exemplo uma criança na África que sofre de inanição, de desnutrição severa, como kwashiorkor, marasmo. Aquela desnutrição dela ali não se deve somente ao fator biológico em si de bactérias que causam gases intestinais, não, a ciste peritoneal não. Na realidade, se deve à falta de políticas públicas para aquela população. Outro exemplo, um norte-americano que é obeso, não é isso? Ele não é obeso simplesmente porque ele consome muitos alimentos, não. Durante o dia, não. Na realidade, ele já tem aí influência, né, cultural de comer bastante, né, que já tem uma influência aí de querer comer muito. Então, nisso, a cultura interferindo, né, na saúde do indivíduo também. Está aí o modelo de Whitehead, né, da teoria dos determinantes em saúde. Por fim, no final do século XX, você já tem aí o surgimento da teoria da epigenética, da epidemiologia molecular, que vai explicar que muitas doenças elas têm causa genética, né? São definidas pelo DNA. E a partir daí, mas também o DNA é influenciado, né? O genótipo é influenciado pelo ambiente, e da interação entre o genótipo e o ambiente você tem o fenótipo, as características fenotípicas do indivíduo. Então, por exemplo, mais que um gene ele decodifique para que você tenha a pele clara, mas se você viver em uma região de grande insolação, em que a temperatura é bem hostil, você vai ter uma pele geralmente mais escura, mesmo que o seu gene determine a sua pele clara. Então, como o fenótipo Guillain, por mais que seu gene determine que você tenha antígenos eritrocitários A e B, que sua massa seja do tipo sanguíneo AB, mas você não produz a enzima necessária para converter, né, a fulcoroniltransferase para produzir esses antígenos, então acaba sendo do tipo O. E aí a gente chama o falso O ou fenótipo Guillain. É também a epidemiologia molecular que explica, né, a questão das doenças genéticas, como Klinefelter, que é XXY, Turner, X0, Patal, cromossomo 13, Edwards, cromossomo 18, e tantas outras doenças genéticas que a gente tem influência, né, devido à teoria da epidemiologia molecular e da epigenética.